Olá, minhas amigas e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Eu sou Cianuque Monteiro e você está na série Os Heróis da Fé, Jonathan Edwards. Há 2 séculos, o mundo fala do famoso sermão Pecadores na mão de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Esse facto foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para que eles contemplassem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto daqueles que estão afastados de Deus. Jonathan Edwards, entre os homens, era o vulto maior nesse avivamento, que se intitulava O Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto e, sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Amava a Deus, não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodigiosa apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, sua alma era, de facto, um santuário do Espírito Santo. Sob aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino. Sob aparente calma interior, ardia nele o fogo divino como um vulcão. Os crentes atuais devem a esse herói, graças à sua perseverança em orar e estudar sob a direção do Espírito Santo, a volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande é o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou. Seu pai foi um amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. Desde as irmãs de Jonatas, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Muitas foram orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo e que se tornasse um grande perante o Senhor. Quando Jonatas tinha 7 ou 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai e o menino acostumou-se a orar sozinho 5 vezes todos os dias e a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Citamos aqui as suas palavras sobre esse assunto. A minha primeira experiência de que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Senti a presença de Deus até arder o coração e a abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando para a lua e de dia contemplar as nuvens e os céus. Passava muito tempo observando a glória de Deus, revelada na natureza, e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia desanimado e assombrado ao ver os relâmpagos e a ouvir a troar do trovão. Porém, mais tarde, eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Antes de completar 13 anos, iniciou seu curso em Yale College, onde, no 2º ano, leu atentamente a famosa obra de Locke, Ensaio sobre o Entendimento Humano. Vê-se, nas suas próprias palavras, acerca dessa obra, o grande desenvolvimento intelectual do moço. Achei mais gozo nisso do que mais ávido avarento em juntar grandes quantidades de ouro ou prata, de tesouros recém-adquiridos. Edwards, antes de completar 17 anos, diplomou-se no Yale College com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para estudar a Bíblia diariamente. Depois de diplomar-se, continuou seus estudos em Yale durante 2 anos e foi então separado para o ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu Foi nessa altura
que o seu biógrafo escreveu acerca do seu costume de dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar-se a si mesmo. Acerca de sua consagração, com a idade de 20 anos, Edwards escreveu: dediquei-me solenemente a Deus e fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da vida. Jonathan Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Sua esposa também diariamente o acompanhava na oração. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feitos por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras de que toda a boca ficará cheia no dia do juízo e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramado para despertar milhares de almas para a salvação, sem primeiro nos lembrarmos das condições das igrejas na Nova Inglaterra e do mundo inteiro nessa época. Quem até hoje não se admira do heroísmo dos puritanos que colonizaram as florestas da Nova Inglaterra? O famoso sermão de Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado, merece menção especial. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo de desrespeito diante dos 5 pregadores que estavam presentes. Jonathan Edwards foi o escolhido para pregar. Era homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha aspecto de quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Sem quaisquer gestos, encostado num braço sobre a tribuna, segurando um manuscrito na outra mão, falava em voz monótona. Discursou sobre o texto de Deuteronômio 32:35, ao tempo que resvelar os seus pés. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus. Que Deus estava mais encolerizado com alguns dos ouvintes do que com muitas pessoas que já estavam no inferno. Dizia: aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre o qual vós vos possais firmar e segurar. Entre vós e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre as vossas cabeças, predizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existisse a vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, seríeis destruídos e vos tornaríeis como palha de ira. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estavam. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelo gemido dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta. Durante a noite inteira, a cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam na sua própria justiça. Esperavam que, a qualquer momento, o Cristo descesse do céu com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregassem os mortos que neles havia. Tais vitórias contra o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Edward Jonathan não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde a meninice. No meio das suas lutas, sem ninguém esperar, a vida de Jonathan Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábil médico foi chamado de Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e duas de suas filhas foram também vacinados. Na febre que resultou, as forças do nosso herói diminuíram
gradualmente até que um mês depois faleceu. Assim diz um de seus biógrafos. Em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo e de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que desenvolvamos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso.